Gente, vocês gostam de livros com tema sobre seita? É sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje, porque eu terminei de ler O Túmulo Veloz, do Robert Galbraith, que é o 7º e último volume. É o mais recente volume traduzido aqui pra gente. O 8º está sendo produzido. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Mas o que eu posso dizer pra vocês? Superou o livro anterior, é o melhor livro da série até agora. E por mais que a gente sabe mais ou menos ali como é que funciona uma seita, eu não estava preparada para esse livro. Em termos de qualidade e assim, como ele é denso, como ele é pesado, no ponto de vista psicológico, né? Cenas pesadas também, enfim. Ele superou todas as minhas expectativas. Vamos conversar um pouquinho sobre ele então, depois da abertura. Killer known only as Buffalo. Reviewing all the serial killers now in custody for psycho behavior. Who's the subject? Lecter is our most prized asset. Very careful. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Dangerous, darling. Muito bem, gente. O Túmulo Veloz, então, como eu comentei, é o 7º volume da série do Cormoran Strike. Perguntas recorrentes que sempre o pessoal faz, né? E sempre procura saber, procura se informar. Paty, preciso ler os livros em ordem, ou eu posso pular para tal livro, eu gosto de tema de seita, o que eu faço? Gente, precisa sim ler essa série em ordem. Se você já ouviu falar dessa série, vai assistir essa resenha, se interessou, comece sim pelo Chamado do Cuco, porque você vai perder muita coisa. Existe um desenvolvimento aqui dos personagens muito importante, que ele se arrasta por todos os livros. Então, se você for ler direto o Túmulo Veloz, você vai sim ficar viajando na maionese, porque assim, não é só o caso. A vida, as personalidades ali, acontecimentos da vida dos personagens principais, né, dos investigadores principais e também de personagens secundários que aparecem desde o Chamado do Cuco, continuam aparecendo aqui e tem uma evolução. Então você vai dar uma viajada na maionese, porque não é só o caso, né? Não é em separado, então é muito importante, tá? Então eu recomendo sim que você vá lá desde o Chamado do Cuco. Esse vídeo não vai ter spoiler, então vocês podem ficar tranquilos, tá? Muito bem, gente, dando esse recadinho que eu recomendo para vocês assistirem a série, vamos para o Túmulo Veloz. Caso vocês se interessem, aqui eu tenho o livro anterior, que é O Coração de Nanquim. Os outros eu não tenho uma resenha específica, porque eu ainda não tinha canal, mas eu acho que eu tenho uns 2 vídeos em que eu falo da série de TV e tudo mais, tá? Mas vamos lá então ao que interessa. Então aqui o Cormoran e a Robin estão trabalhando juntos, né? Eles continuam ali prosperando na agência de detetives. Eles têm ajuda ali dos detetives secundários, né, que trabalham ali para eles, que são muito importantes. E principalmente porque aqui também eles vão ter um papel muito importante, todos vão se empenhar ao máximo para resolver esse caso. Eu acredito que todos os casos eles foram muito complicados, do livro anterior também foi muito difícil, mas esse daqui, na minha opinião, é o mais difícil. Você se pega pensando, eles não vão conseguir, né? Falam isso para eles também, porque aqui é uma coisa que vai além, às vezes, do que tá no alcance deles ali. Mas, vamos lá, gente. Aqui, uma família abastada, os Anderson, vão procurar o Strike para pedir ajuda ali, né, uma investigação. Na verdade, eles haviam contratado a agência dos Patterson, que é assim, a agência rival ali do Strike. O detetive não gosta do Strike, então tem uma rixa ali. E nada deu certo, não teve mudança, não teve evolução, e eles vão procurar então o Strike, né? Até então é bem conhecido, bem sucedido. E o que acontece? O Will, o filho mais novo da família, se encontra numa fazenda mais isolada, a fazenda Chapman, que é tipo uma igreja, a IHU, que é a Igreja Humanitária Universal. E o filho deles mudou muito depois que ele entrou para essa igreja barra seita.
E ele simplesmente não se comunica com a família, porque é proibido você ir até lá, você não entra. A pessoa que entra nesse tipo de lugar é por vontade própria, e é como se fosse um retiro, então ela fica afastada de todo mundo externo e tudo aquilo que é relacionado ao mundo materialista, vamos dizer assim. Então, assim, você não tem internet, você não tem telefone, é por meio de cartas, entre aspas, vocês vão saber o porquê. E aí que a mãe do Will, ela tá muito doente. Antes mesmo dela ficar doente gravemente e começar um tratamento, o Will já tinha se afastado da família. Então eles já estavam tentando tirar o Will de lá. Só que eles não conseguem, não tem comunicação, e o Will, muito importante isso, ele se recusa a sair. Então assim, se ele se recusa a sair, a polícia não pode entrar lá, porque foi por vontade própria, então a coisa é bem delicada. Basicamente eles explicam tudo ali pro Corbin e pra Robin, como se deu, como que o Will é, a personalidade dele. Ele é um rapaz que tem ali um grau de autismo. Como uma família que tem muito dinheiro, ele sempre fez todos os tratamentos, ele sempre recebeu muita educação e toda a atenção necessária. Isso meio que assim deixou os cuidados dos outros irmãos de lado, porque tudo era o Will, né? Então isso aí também gerou assim um afastamento dos irmãos que não se dão muito bem com ele. E apesar dele ter esse grau de autismo, o Will é uma pessoa, por ele ter se desenvolvido, né, ter recebido boa orientação, bons estudos, bons tratamentos, ele se desenvolveu muito bem, ele é muito inteligente. E aí ninguém entende o porquê que ele, sendo assim, acabou se deixando de levar por uma seita. E aí o pai dele conta assim pro Strike: Will tem um intelecto formidável e é implacável em um debate. Só estou tentando explicar que sempre houve uma ingenuidade preocupante aliada ao seu cérebro muito potente. Ele é inteiramente bem intencionado, quer de verdade fazer do lugar um mundo melhor. Isso aqui é muito importante. Mas também gosta de certezas, as regras a quais aderir. Ao mesmo tempo que ele é vulnerável, ele também gosta de regras. Ele não gosta de incerteza. Ou para ele, ou é 8 ou é 80. Mas o verdadeiro problema do Will é que ele não enxerga o mal. É apenas uma teoria. Uma força mundial anônima que precisa ser erradicada. O Will fica totalmente alheio quando está tão envolvido. Então esse livro ele faz nos questionar também, assim, você fala de fora, né, uma seita, como que alguém se deixa se envolver numa coisa dessa? Mas o que esse livro prova pra gente? Que a coisa ela é tão pesada, ela é ferrenha mesmo. A lavagem cerebral, ela é muito bem pensada, muito bem executada, e eu vou dando uns detalhes para vocês ao longo do livro, conforme eu vou lembrando. Então, assim, qualquer pessoa, ela pode estar, dependendo, ela pode estar vulnerável, ela é a pessoa-alvo perfeita para estar ali. Então, assim, nunca vou cair num negócio desse, não tem como, porque a coisa ela é muito bem feita. Então, assim, a Robin, ela vai se candidatar para ela poder se infiltrar ali disfarçada, né, nessa igreja humanitária, disfarçada, obviamente. Ela vai ser treinada pelo Strike. Eles são investigadores, eles são racionais. E apesar dela ser treinada pelo Strike, será que ela é vulnerável? Será que ela corre risco? A gente vai acompanhar isso durante o livro, e isso é uma das coisas mais pesadas que ele tem, porque a gente acha que sabe como funciona, mas estar ali e ver como funciona a pressão psicológica, a ação deles acontecendo é muito pesado. E essa igreja humanitária universal, né, ela tem ali 2 líderes, que é o Jonathan Weiss, que é o Papa J, e a Mazu, que é a sua segunda esposa. Eles são os líderes ali, conforme eu vou lembrando, eu vou contando para vocês como é que funciona, como que eles funcionam, né, como que é a liderança deles ali. Aí tem esse trechinho que fala assim pra gente, olha.
Eles vendem cursos de autorrealização pelo país e 500 pratas por dia e retiros de oração por 1000 pratas. É uma seita que prega que você deve, assim, se desprender do materialismo, do capitalismo e das coisas mundanas para você poder evoluir o seu espírito. Você precisa matar o seu falso eu e se desprender de todo esse materialismo que só suja o seu espírito. Senão você não tem uma evolução espiritual. Mas, em contrapartida, a hipocrisia, eles têm muito dinheiro e eles têm muitas propriedades. Eles em si não têm higiene pessoal, eles não tomam banho, a Mazu vive com os pés muito sujos, né? Eles vivem como se fossem mendigos lá dentro, mas eles têm muito dinheiro por trás, a igreja tem advogados muito fortes por trás também. E as pessoas que estão ali na igreja, que recolhem dinheiro para eles, e eles também recebem muitas doações dos integrantes dali, né, da família dos integrantes que estão ali, lembrando, existem alvos para estarem ali, não é por acaso. Eles recebem muito dinheiro, muitas doações também. Então, assim, pedem para você deixar o materialismo de lado, mas eles têm muito dinheiro. Continuando. Além disso, tem 10.000 membros coletando dinheiro, dando 1/5 de seus salários e deixando heranças para eles. Tudo isso conta. É de imaginar que a Receita Federal tenha caído em cima deles. Então, ou estão limpos, ou tem um baita contador que sabe esconder as coisas duvidosas. Mas, infelizmente, não é crime tirar dinheiro de idiotas. A gente vai identificando vários padrões semelhantes com as outras seitas por aí, né? Uma, por exemplo, é o abuso sexual. Olha só o que diz aqui. A IHU ensina que as relações familiares normais ou os relacionamentos sexuais monogâmicos são uma forma de posse materialista. Para ser uma boa pessoa, você precisa ter vínculo espiritual com todos dentro da igreja e amar a todos do mesmo modo. Eles repudiam a monogamia e o sexo consentido. Mas você ter que ter relação com os outros ali, assim, parece um bordel, né? E isso para eles é o correto, é o natural e ninguém é de ninguém. A não ser o líder ali, que é o Ace, eu vou falar Papa J, tá, gente? Que é assim como ele é, o nome dele aqui, perante as pessoas. Ele tem as suas esposas espirituais, né? O que é esse vínculo espiritual? É você ter relação sexual ali com quem eles querem. Então, o líder, o Papa J, ele tem as suas esposas espirituais, que são as mulheres que têm relação com ele, além da esposa oficial dele, que é a Mazu. Então, se você for uma esposa espiritual dele, além de você se desenvolver espiritualmente, você também fica intocável para os outros homens. Agora, as outras mulheres, elas precisam ter relação sexual com o filho do casal, né, da Mazu e do Papa J, querendo ou não, porque se você recusar, se você questionar, se você, na verdade, pensar, se eles acharem que você está pensando alguma coisa, pensando em questioná-los, você é punido psicologicamente e fisicamente aqui. É assim, o inferno na Terra. E essa seita também, ela tem algumas características das outras, né? Que é, por exemplo, assim, você além de você se desprender do mundo material, você ser obrigado a se relacionar sexualmente querendo ou não, e aqui isso tem um nome que é abuso, mas essa palavra, abuso, ela não existe aqui nessa seita. E quando ela aparece, é para eles explicarem que isso que lá não existe, que isso é um absurdo e que o abuso existe no mundo materialista, mas ali, na Fazenda Chapman, isso não existe. A sede principal é a Fazenda Chapman, que é essa fazenda afastada aqui, onde a Robin vai se disfarçar, onde acontece todas aquelas coisas horríveis. Mas eles têm muito dinheiro, então tem vários pontos ali em separado, tá?
Olha só o que diz esse trechinho aqui, né? Por que alguém daria dinheiro para que controlem a sua vida? Porque elas não percebem que tudo vai terminar em controle mental. É assim, é um domínio total do controle da mente. Lavagem cerebral, né, gente? Respondeu a Prudence, que a Prudence, ela é terapeuta. Eu não sei a especialidade dela, se ela é médica, se ela é psicóloga, mas ela é terapeuta. E o Strack tá conversando com ela, né? E acontece aos poucos, passo a passo, e só depois de quem está entrando receber aprovação, validação e um senso de propósito, você com certeza é capaz de entender o fascínio de descobrir uma verdade profunda, a chave para o universo. Quem que não quer saber a chave do universo? Por mais todo mundo. Quem que não gosta de receber um elogio, de ter uma validação, de ter o ego preenchido? Quando você começa a fazer ali os serviços da fazenda, parabéns, você fez muito bem, você é muito boa nisso. Quem não gosta de receber a validação? Isso é uma das coisas ali que você percebe no início quando você chega na fazenda. Por que algumas pessoas entram nesse lugar? Não é qualquer pessoa, você precisa ser convidado a estar ali. Então a Robin simplesmente ela não fala, eu quero começar com vocês. Existem palestras que eles fazem pelo país e as pessoas que, é uma lábia inacreditável. Então a pessoa que ela pode ser vulnerável, ela tem aquela personalidade, o alvo deles, ela se interessa e vai passar ali uns dias de retiro. A Robin precisou se infiltrar para ela poder chamar a atenção deles. Opa, ela é uma candidata em potencial, ela tem dinheiro, porque você precisa ter dinheiro, né? Eles também recolhem pessoas de rua, pessoas ali têm um recolhimento, mas essas pessoas fazem parte de um grupo que faz trabalho braçal ali. Servem para isso. E tem aqueles do grupo em potencial que tem muito dinheiro, que é no caso do Will. E a Robin vai se passar por uma moça de família abastada. Então é interessante esse tipo de gente ficar na fazenda e ir subindo, evoluindo de posição, vamos dizer assim, que eles vão evoluindo o espírito. E porque vai dando dinheiro para a igreja, né? A família vai fazendo transferência. É muito interessante. E se você se negar a fazer transferência também, você é constantemente humilhado e torturado, porque isso é um absurdo. É muita contradição o tempo todo. Então, olha só, né, o que diz aqui. Mas a verdade é que ser idealista e intelectualmente inquisitivo torna a pessoa muito mais vulnerável a ideologias como a IHU. Então, você tem esse padrão, no caso, o Will, que é uma vítima em potencial ali, né? E aí tem pessoas que conseguem sair, tem pessoas que não, que vivem por anos e depois conseguem sair também. O fato é que conforme eles vão investigando, coisas vão acontecendo e pessoas vão morrendo. Então a coisa vai ficar bastante grave e muito complexa. É difícil de você descobrir coisas. Eles realmente têm respostas para tudo e é muito perigoso, né? Porque a seita ela tem poder e ela tem, como é que se diz? Tirar dinheiro das pessoas não é crime, né? E é um lugar muito fechado, onde as pessoas estão ali porque elas querem. Então você não pode mandar a polícia tirar um familiar seu. Ela continua afirmando que ela está ali porque ela quer. Então você precisa investigar, descobrir podres e crimes e coletar provas para você poder denunciar, a polícia entrar em jogo para se sustentar no tribunal. Então por isso que é muito difícil. Olhem só esse trechinho aqui, olha só a hipocrisia. Na IHU acreditamos não só na iluminação espiritual do indivíduo, mas também no trabalho pela melhoria das condições de pessoas marginalizadas, dentro e fora da igreja. Se puderem, por favor, considerem fazer uma doação ao nosso projeto Jovens Cuidadores ao saírem.
Vamos falar um pouquinho dos personagens, que isso é muito importante aqui do livro. Muito bem, para quem já lê a série, vocês já conhecem o Strike, a personalidade dele, mas esse livro aqui, ele vai entrar mais profundamente na personalidade das personagens aqui, coisas do Strike que a gente já vinha reparando de alguns livros, e aqui ela vai dar um maior destaque. É impressionante como essa série ela é bem construída, porque você entende coisas aqui que você olhando lá desde o chamado do Cuco, você consegue identificar. Então ela vai trabalhando nessas camadas, né? Ela vai acrescentando novidades ali. E não é uma coisa inserida ali do nada, já estava ali e o leitor mais atento ele percebe. Então, assim, o que ele fala sobre o Strike? E o Strike, gente, ele é um homem, assim, é um detetive. Eu acho incrível esse personagem. É um detetive muito competente. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Mas ele não é um homem fácil. Ele teve muitos traumas na vida, né? Ele teve uma mãe, a Leda Strike, que ela amava muito os filhos dela, mas ela é do típico daquela mulher que ela não deveria ter sido mãe. Ela é muito, sempre foi muito negligente, colocava as crianças em situações muito complicadas. Então, o Strike, ele tem uma infância muito, mas muito fragmentada, onde ele é traumatizado pela infância, é traumatizado pela morte da mãe depois. Ele tem um pai que é um astro do rock muito famoso, mas que não vale nada. Nada, nada, nada. E então ele passava por lugares, né? A gente vai descobrir aqui que ele passou uma fase da vida dele numa das sedes da Igreja Humanitária Universal, né? Vão ser revelados algumas coisas aqui pesadas, tensas, que eu nem nunca imaginava. E depois ele sofreu um acidente no Afeganistão, onde ele perdeu uma das pernas. Depois disso, ele saiu da polícia, né? Tentou sobreviver como detetive. Aí ele teve um relacionamento muito tóxico com uma mulher narcisista e borderline, sem tratamento e também sem intenção de se tratar durante 16 anos. Então percebem como que ele teve uma infância totalmente fragmentada e uma vida adulta cheia de restrições, com muita dificuldade, e ele nunca fez terapia. Chega uma hora aqui que a Lucy fala pra ele que ela faz terapia devido a um ocorrido e ele fica surpreso. Eu falei, você faz terapia? E ela, e você não? Então, desde o primeiro livro, eu falo, como que esse homem, ele nunca fez terapia? Então, o que diz aqui no livro pra gente? Olha só. Strike era um homem mentalmente resiliente que sobreviveu a muitos reveses na vida. Emoções que ele não queria sentir e lembranças que costumava reprimir se acercam dele. Strike, que detestava qualquer coisa que cheirasse a autocomplacência, aí continua. Então ele tem um jeito, uma maneira de ser que a gente entende, o leitor já acostumado, mas que não é fácil lidar com ele. Ele sempre precisou se tratar, mas ele nunca se tratou. Ele tem inclusive alguns preconceitos que antes não ficaram tão evidentes, mas sempre estavam lá. E aqui a Robin vai confrontar ele sobre isso, porque pela forma como ele viveu, né, o sofrimento que ele passou na vida, ele acha que ele tem alguns direitos ali, uma maneira de pensar errada, né? E aqui fica bem claro pra gente, a Robin vai falar pra ele. A Leda Strike, que era a mãe dele, eu tô falando dos personagens, gente, porque isso é muito importante aqui pro livro, tá? Leda Strike tinha uma compaixão infinita por oprimidos e um otimismo incubável com relação à natureza humana, que nunca a abandonaram. Na verdade, o problema tinha sido este: sua convicção ingênua e inquebrantável de que o verdadeiro mal só era encontrado nas repressões da respeitabilidade provinciana. Ela pode ter assumido riscos intermináveis, mas não era autodestrutiva. Pelo contrário, esperava plenamente viver 100 anos. Ela não morreu porque ela quis. Ela teve uma vida caótica, não porque ela quis, mas era uma mulher muito problemática. Uma mãe muito negligente, né? E quem pagou o preço? As crianças. E ao contrário da parceira do Strike, aquela que eu mencionei, a borderline, né, narcisista, e realmente ele vivendo na border, né, sem tratamento, sem pretensão nenhuma, ela sim era destrutiva.
Então, olha os traumas que ele carrega também, né? Dando a gente aqui pro caso, para a igreja, a Robin já está lá dentro, né? Uma das características dessas seitas também ali, no caso que essa daqui faz, truques de magia, alguns truques baratos, alguns truques de grande escala, que a pessoa olha aquilo, aí que eu falo pra vocês, quando você é mais racional, você vai passar muito nervoso lendo esse livro, você tem que parar e respirar várias vezes. Várias vezes. Aqui a gente se pega falando os termos, os jargões da igreja. A gente se pega falando aqui, porque a gente tá tão dentro do livro, ele é muito grande, né, gente? Então, assim, você entra na história, você se vê falando igual a eles, né? E entra na sua mente. Então, você imagina a pessoa que tá lá. E aqui, né, os truques de mágica que as pessoas acabam acreditando. Eu, por exemplo, se eu ver uma coisa dessa, eu sou uma pessoa muito cética, eu não acredito em qualquer coisa. Os truques de mágica, eles são... A ilusão, quando você vê, você pode pensar, nossa, realmente a pessoa tá flutuando, mas sempre tem uma explicação racional. Eu sou assim. Agora, a pessoa que ela é um pouco mais vulnerável, ela vai acreditar. Olha só. Ela jurou que tinha visto fantasmas e magia, mas eles não chamam de magia, obviamente. Os espíritos puros era essa a terminologia. Espíritos puros podiam fazer coisas sobrenaturais. Não sei se vocês conhecem a cientologia, né? Aquela seita dos famosos, Tom Cruise, John Travolta. Lá a alma, ela é chamada de tétan. Acredito que seja tétan. Você tem uma evolução espiritual, se é que vocês me entendem, de acordo. Então você vai tendo essa evolução, você vai subindo de escala. E quanto mais evoluído você fica, você vai ganhando poderes. Inclusive, aqui no caso, poderes de levitação, né? Esse tipo de coisa. Outra coisa também característica aqui que não é permitido usar remédios. Então tem pessoa que morre lá dentro agonizando porque não pode, certo? Também isso ocorre na cientologia, né, se eu não me engano. Como eu comentei com vocês, tem pessoas que chegam lá adultas e tem pessoas que chegam com crianças. As mulheres engravidam lá dentro. Então, assim, crianças que nasceram lá, crianças que chegaram lá, elas não recebem nenhuma educação. Elas ficam o dia inteiro com cânticos ali, o dia inteiro repetindo aquilo que o Papajota manda ler, manda repetir. E depois, conforme elas vão crescendo, elas vão fazendo serviços também, e as meninas são direcionadas para entenderem sobre o vínculo espiritual, se é que vocês me entendem, né? Então, aqui que eu separei para vocês, ó. Nossas principais preocupações filantrópicas são a falta de habitação, o vício, as mudanças climáticas e a privação social. Naturalmente, todas essas questões são interrelacionadas e todas são males gerados por uma sociedade capitalista e materialista. Essa semana vocês se unirão a nós em todos os esforços para literalmente mudar o mundo. Talvez vocês pensem que sua contribuição seja pequena demais para fazer a diferença, mas nosso ensinamento é que cada ato de misericórdia ou generosidade, cada minuto de tempo dedicado a melhorar o mundo ou para ajudar outro ser humano, tem seu propósito poder espiritual, que explorado pode produzir transformações quase milagrosas. E essa mudança não deve ser meramente exterior, acontece uma mudança interior, quando dedicamos a vida a servir. Nós nos tornamos mais do que já sonhamos ser, Testemunhei pessoas alcançando o seu pleno poder espiritual, livrando-se de todo o materialismo, tornando-se capazes de atos extraordinários. Lógico que quando você chega lá também, você é separado. Você não fica no mesmo grupo que uma pessoa, caso você conheça ela. Então, assim, você chega, você é sozinho, você não tem ninguém. E a violência psicológica, gente, ela é muito pesada. Ela é claustrofóbica conforme você vai lendo o livro. Você não pode falar nada, você não pode questionar nada. Se você pensar em alguma coisa, se eles acharem que você pensou em alguma coisa, você tá
na roça, meu amigo. A primeira entrevistada aqui que o Strike vai encontrar se chama Abigail, que ela é filha do Ace, do Papa J, né? Então, aí tem um trechinho aqui, ó, olha só. Strike decidiu não responder a este comentário. É claro que ela sabia que era possível ocorrer uma mudança alquímica da personalidade sobre uma forte influência, em particular naqueles cujo caráter não estava plenamente formado. Quando você não tem a sua personalidade, o seu caráter totalmente formado, é muito mais fácil você ser manipulado, né? Porém, pelo retrato da própria Abigail, a filha do Ace, essa Abigail esteve lá e ela saiu, tá, gente? O Ace era um oportunista carismático e amoral quando se casou com a primeira esposa. A segunda, ao que parecia apenas fora a cúmplice ideal na ascensão dele ao status de Messias. A segunda esposa dele é a Mazu, que é uma mulher horrenda, não toma banho, vive com o pé imundo, ela é psicopata, ela é assustadora, ela é cruel, ela é assustadora, ela é horrível. Então esses dois é que estão ali na liderança desse inferno que é chamada a Fazenda Chapman, a IHU. Muito bom, gente. A Robin, ela vai passar aqui um tempo indeterminado para ela poder recolher o máximo de provas. Ela precisa aguentar todo tipo de tortura psicológica e física. Aqui, a lavagem cerebral, ela é muito forte. Eles te dão pouca comida, eles te dão tipo um macarrão instantâneo e muito pouco. O trabalho braçal aqui é muito intenso, eles dormem muito pouco. Então, além da violência psicológica, eles oprimem demais as pessoas. Você recebe ataque de todos os lugares e você é sozinho, você não pode fazer nada. Tem a privação de sono também, que isso causa ali na saúde mental da pessoa. É devastador. E também o pouco alimento. Então você vai, aos poucos, achando que tudo ali faz sentido. Você é uma pessoa que está sem alimento, você não dorme, você está sofrendo violência, você é castigado, tudo isso aí, segundo eles, para purificar o seu espírito, você começa a obedecer para parar de sofrer. Porque você não se vê saída ali, né? E ela precisa ficar, porque se ela não aguentar, nenhuma outra pessoa aguenta. Então não vai ser fácil para ela. E assim, existe uma lenda aqui que é o grande pilar dessa história, que a filha do casal, a Dayu, foi uma menininha de 7 anos que desapareceu e dizem que ela morreu afogada. Então existe uma lenda assustadora do fantasma, do espectro da Dayu, que perambula pela fazenda e ela sempre aparece quando algo não está bom. Se você faz alguma coisa, uma fofoca, se você questiona, se você, enfim, desagrada os líderes, a Dayu, o espectro dela aparece e isso quer dizer que você tá errado. Olha a nível de loucura disso aqui. Então as pessoas de lá, doutrinadas, elas realmente acreditam que o espectro da garota faz justiça. Então eles têm medo dela. Até quando a pessoa sai de lá, esse espectro tá sempre por perto. Então assim, o que eles têm que fazer? O que eles têm que descobrir para poder derrubar uma seita tão poderosa como essa? Porque assim, o caso principal ali, pelo que eles foram contratados, foi para tirar o Will de lá. Mas assim, corpos vão aparecendo, pessoas vão sendo assassinadas. Coisas muito erradas ali aconteceram. Né? Eles vão entrevistando várias pessoas, principalmente as que tiveram na fazenda nos anos 90, e a coisa vai ficando cada vez pior. E, gente, pode acreditar, é claustrofóbico. Eu nunca imaginei esse desfecho. Várias perguntas ficaram ao longo do livro e que eu fiquei pensando como que vai ser explicado isso. Mas foi tudo explicado, eu fiquei sem dúvida, né? Ele fechou muito bem. E o final, o desfecho ali, horrendo.
coisa ela é muito pior do que a gente imagina. Então, assim, é um tremendo livro sobre seita, tá, gente? Assim, eu acho que era tudo isso que eu queria falar. A resenha ficou longa, né? As minhas resenhas são longas mesmo, desse aqui ia ficar. Mas assim, gente, espero que vocês tenham ficado até o final. Se vocês gostaram do vídeo, ficaram interessados, conheçam a série que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Só dando um recadinho importante pra vocês, né? Todo mundo sabe que Robert Galbraith é um pseudônimo e assim... Não sei vocês têm todo o direito, todo mundo pensa de maneiras diferentes, mas aqui no meu canal eu nunca misturo polêmica com obra, eu separo completamente o autor da obra, então aqui não é um canal que fala sobre polêmicas, existem outros canais que falam, aqui não é o caso. Então eu separo o autor da obra, sempre foi assim e sempre vai ser. Eu simplesmente falo das obras criativas dos autores e nunca misturo o pessoal sobre as obras criativas deles, tá bom? Então, assim, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, deixem um joinha, deixem um comentário. Eu volto, então, para outras resenhas aqui no canal, tá bom, gente? Muito obrigada pra quem ficou até aqui, então. Um beijo pra vocês. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.